Salmo 11. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor é poderoso refúgio. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos de coração. O Salmo 11 é uma expressão belíssima da confiança de Davi em Deus. Davi escreve em um momento de ameaça, quando aqueles que estavam ao seu redor diziam que ele deveria fugir, porque a situação era perigosa. E é justamente nisso que começa a grande mensagem do Salmo. Davi poderia simplesmente olhar para o perigo e se desesperar, mas ele responde: "No Senhor me refugio." É como se ele dissesse: "Eu estou vendo o que está acontecendo, sei que existe perigo, sei que as coisas não estão fáceis, mas eu não vou permitir que aquilo que vejo seja maior do que aquilo em que acredito." Isso é muito profundo. Davi não está dizendo que o perigo não existe, mas ele diz que o perigo não é a realidade inteira. Em determinado momento ele afirma: se os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Essa pergunta revela uma situação em que tudo parece estar desmoronando. Os fundamentos representam aquilo que sustenta uma sociedade: a justiça, a verdade, a segurança, os valores. E quantas vezes nós também sentimos isso? Há momentos em que parece que aquilo que sustentava a nossa vida está sendo abalado. Uma pessoa nos decepciona, um projeto não acontece, uma situação muda, uma porta se fecha. E pensamos: e agora? O que eu faço? Davi nos ensina que, antes de olhar para aquilo que está ruindo, precisamos olhar para aquele que continua de pé a nos guiar, a nos sustentar. Porque o Salmo diz que o Senhor está no seu santo templo e o seu trono está nos céus. Os seus olhos contemplam e examinam os filhos dos homens. Ou seja, Deus não perdeu o controle. Davi queria transmitir exatamente isso. Quando tudo parece desorganizado aos nossos olhos humanos, Deus continua vendo, Deus continua presente e Deus continua sendo justo. E também tem a parte da lição espiritual. Confiar em Deus não significa que nunca teremos medo. Significa que não permitiremos que o medo seja maior do que a nossa confiança. Davi poderia fugir simplesmente porque estava com medo, mas ele escolhe refugiar-se no Senhor. E aqui está uma diferença importantíssima. O verdadeiro refúgio de Davi não era um lugar, era Deus. Por isso, o Salmo 11 é um convite para cada um de nós.
Quando os nossos fundamentos forem abalados, quando não soubermos exatamente o que fazer, quando alguém disser desista, fuja, não há mais jeito, precisamos recordar a primeira frase do Salmo: No Senhor me refugio. Davi nos ensina que podemos até não compreender tudo o que está acontecendo, mas podemos continuar confiando naquele que vê aquilo que nós não conseguimos ver. No final, Davi afirma que os justos contemplarão a face do Senhor. É como se Davi dissesse: eu não sei como essa situação vai terminar, mas sei em quem coloquei a minha confiança. E o simbolismo maior do Salmo 11 possa ser exatamente esse ponto. Quando os fundamentos da nossa vida parecem estremecer, Deus continua sendo rocha firme. Por isso, não precisamos viver dominados pelo medo. Podemos permanecer firmes, confiar, agir com sabedoria e entregar a Deus aquilo que não conseguimos controlar. Porque quando tudo parece estar fora do lugar, Deus ainda está no seu trono. Um Deus Pai amoroso, a nos fortalecer, a nos guiar, a nos sustentar. Não desista, continue. Assim como Davi, naquele momento, não desistiu, mas se voltou completamente em oração àquele que tem o controle de tudo. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. A oração e a reflexão. Maanaim, lugar de paz. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família em intercessão, orando pela outra, Deus proverá sempre. Amém. Assim seja.